e ainda reverter essa alienação, tornar sem efeito essa alienação para ter aqueles bens, né, do estabelecimento vendidos judicialmente depois da falência e tentar assim satisfazer seus créditos, né? Aí a gente fala, sem que a alienação seja eficaz perante a massa. Ou seja, a massa é o quê? A massa falida são os bens do empresário, né, falido. Depois que é decretada a falência, a gente já falou disso, a atividade empresarial ela cessa, para imediatamente e aqueles bens que antes estavam girando e tal passam a compor a massa falida. Então o estabelecimento ele reverte para a massa falida, fica sem efeito se os credores não concordarem a ponto de entrar com um pedido de falência. Uma coisa que muita gente não se toca, não tem ideia, é que quem compra um estabelecimento fica responsável pelo passivo. Ou seja, as dívidas, né, com fornecedores daquele estabelecimento, as dívidas para com os fiscos, as chamadas obrigações próprio terreno, obrigações próprias da coisa, condomínios e tal, isso é normal, todo mundo sabe. E ainda obrigações perante concessionárias, luz e tal, patati patatá. Tudo isso aí vai poder ser cobrado de quem ficar com o estabelecimento, né? Para quem tem o crédito, nada muda, inclusive os empregados, tá? O empregado que tiver no estabelecimento, para ele nada muda. Mudou o dono, pau, não mudou nada também para ele. Em relação ao que está garantindo o crédito dele é o estabelecimento, são os equipamentos e tal que tiverem lá. O próprio estabelecimento, se for, se for do empresário, né, se tiver tido a venda do estabelecimento, do imóvel, também está garantindo os créditos dos empregados. Nada muda. Uma vez eu cheguei num posto de gasolina, aí eu conheci o dono, conversava com o frentista, fulano, tá em Salvador e tal. Aí o frentista reclamou, cara, ele vendeu o posto e não deu nada pra gente, mas não tem que dar, pô. Quer dizer, assim, eu não defendi o cara não, entendeu? Eu acho que realmente, se o pessoal lá tá se mostrando interessado, tá dizendo, não, aqui é muito bom, aqui é legal, então, porra, aí tem que dar uma gorjeta, né? Tem que dar uma comissão, né? Para o gerente, para a equipe que está lá com ele, para os empregados e tal. Aí o cara chegar, pegar a grana, dizer, pô, obrigado, viu, tchau, também dose, né? Mas, assim, juridicamente, de direito, não tem que dar nada, porque, a princípio, todo o contrato de trabalho está mantido com o novo empresário, com o empresário que adquiriu o estabelecimento, certo? Tem outras regras, né? Assim, o adquirente ele fica subrogado nesses contratos, como ocorre, como eu estou falando, em relação aos contratos de trabalho, né? Também relativo a outros contratos de fornecimento, né? De obrigações continuadas, tudo isso aí ele tem que honrar, ele tem que manter. Aqui fala ainda que o devedor de boa-fé, se pagar o alienante, fica exonerado. Né? Porque assim, o devedor, quem deve algo por conta, o dono do estabelecimento pode estar esperando ali que aquele cliente venha lá para pagar e, ao invés de chegar e pagar, ele paga, vamos dizer, vai no escritório do antigo dono e paga o antigo dono. Se não tiver assim uma comunicação prévia, né, ao cliente, que é para pagar no estabelecimento ao novo dono, aí não tem jeito. Ainda aqui, o alienante fica responsável pelo passivo da data da alienação em até um ano. Agora,
Esse prazo aí vai ser da data da publicação da alienação, onde é que publica. Olha, hoje em dia deve ser em algum site mantido pela junta comercial. Antes era no Diário Oficial a partir de pedido para a junta comercial, né? Um ano da data da publicação quanto a obrigações vencidas e do vencimento quanto às demais. E finalmente, aliás, não tão finalmente, mas assim, importante falar aí, ó, que tem também uma vigência relativa da chamada cláusula de não transferência do passivo. O que é que isso significa? Que quem terá que pagar as dívidas anteriores será o alienante, quem deixou de ficar com o estabelecimento. Agora, quem passou o ponto, quem vendeu o estabelecimento, o imóvel do estabelecimento, é que teria que pagar a os credores, aos seus credores, os credores que, né, o estabelecimento teria por conta da atividade comercial anterior. Agora, quando você põe isso no contrato, aí como é que está aqui? Cláusula de transferência de não transferência do passivo. Só vale entre alienante e adquirente, como direito de regresso, ou seja, se o credor procurar o atual dono do estabelecimento, esse vai ter que pagar, entendeu? Porque é aquela história, vem com tudo, vem também com passivo. Não tem como evitar isso, isso é uma norma, direito público. Tem que pagar ao credor do valor anterior à alienação, não tem jeito. Agora, se tiver essa cláusula, o que ela, assim, o efeito dela é de propiciar ao adquirente cobrar, o que é o direito de regresso? A possibilidade de cobrar aquele valor do antigo proprietário, do antigo locador, como for. Certo? Aqui eu falei credor trabalhista e fiscal, basicamente é isso. Todo mundo aí, o cara, o fisco, o empregado, não tem que se preocupar porque foi vendido. Ou transferido, trespassado, né, como a gente falou. E ainda, o Código Civil estabelece uma cláusula presumida ou implícita de não restabelecimento de quem alienou naquele local, entendeu? Sob pena de indenizar os prejuízos derivados do desvio de clientela e de cessar a atividade. O que aconteceu aí que eu falei em relação, por exemplo, a carinha de Maíra aí. Por exemplo, quanto ao antigo dono da Perini, o Faro, né, Cabajo Faro, parece, que assim, ele vendeu aos chilenos e só depois de 5 anos foi que ele abriu o Armacém Pepe, né, que é o apelido dele, Pepe. Então, a gente viu aí, né, como é que funciona esse regime de estabelecimento nessa aulinha. Eu acho que tá assim, foi dada a aula. De fato, a gente tem muita limitação, né, porque não tem muito como assim ter esse feedback como teria em sala de aula. Em sala de aula a gente olha para a cara de vocês e vê se estão entendendo ou não, né? Aí o cara chega, explica mais, explica menos. Aqui não tem muito como fazer isso. Vocês estão, alguns não tem nem cara, né? Só tem uma letra. Ô, gente, quem tem carinha aqui é Maíra, uma coisinha fofa. Nem tá me ouvindo, tá? Então, assim, é isso que eu tô falando. Que semana que vem, então, a gente vai partir aí para ver ainda os nomes comerciais e partimos para propriedade industrial. Esperamos, quem sabe, já poder entrar em societário, que é uma parte realmente importante aí dessa matéria nossa de Empresarial 1. Tudo bem, então? Beleza? Bom fim de semana, tá? Vou ver aí se passo outras coisas para vocês, para terem mais assim um entendimento legal da matéria.
E aí, tudo bem, a gente se vê na quarta, não é isso? Na quarta, né? Um abraço então, boa noite a todos.